Olá, começa agora a reunião da Comissão de Turismo, que hoje vai tratar do tema da importância da imprensa esportiva, hoje com o convidado, o jornalista Jorge Félix. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos os presentes, o público que nos assiste através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e toda a comunidade capixaba. O Congresso Internacional da Imprensa Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, hoje, 13 de maio de 2025. Convido para sentar à mesa conosco nosso convidado dessa sessão, o senhor Jorge Félix, jornalista e editor, chefe da Rede TV ES. Gostaria de também, da mesma forma, convidar para estar presente conosco na mesa, o senhor Márcio Laporte, da imprensa esportiva, e o senhor Ângelo Neves, do IPCtur. Agradeço também a participação e a presença dos servidores da Assembleia Legislativa, servidores da comissão, servidores do gabinete e todos os servidores que, direto e indiretamente, contribuem para a realização dessa belíssima sessão. Como não há quórum para votação, não vou colocar as atas de reuniões anteriores para aprovação, sendo feito na próxima reunião em que houver o quórum necessário ou se em algum momento os deputados que compõem essa comissão chegarem, nós fazemos um intervalo e colocamos em votação. Solicita a secretária que proceda à leitura do expediente. Ofício número 121 de 2025 do gabinete da deputada Janete de Sá, justificando sua ausência da reunião do dia 17 de março para atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia. Ofício número 14 de 2025 do gabinete do deputado Fábio Duarte, justificando sua ausência na reunião do dia 17 de março, em razão de outra agenda previamente marcada. Convite da Comunitar ES, em parceria com o SEBRAE e a Secretaria de Estado do Turismo, para o lançamento do calendário de eventos italianos de 2025, no dia 2 de maio, no Salão Santiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, às 16 horas. Convite do Governo do Estado para o lançamento do edital do novo Centro de Convenções de Carapina, dia 24 de abril, às 17h30, no Salão Santiago, no Palácio Anchieta, em Vitória. Convite da ADERES para o evento Turismo como Instrumento de Desenvolvimento Regional, dia 7 de maio, às 14 horas, em Nova Venécia. Convite do Montanhas Capixabas Convention and Visitors Bureau, com o apoio do SEBRAE e Cicobi, para o dia D, do Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas, dia 14 de maio, quarta-feira, às 14 horas, no auditório do China Park. Proposições recebidas. Projeto de lei número 686 de 2023, de autoria do deputado Alan Ferreira, com ementa que cria no Estado do Espírito Santo a Rota Industrial das Pedras Ornamentais, localizada entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Vargem Alta, Muqui, Atílio Viváqua, Mimoso do Sul e Apiacá. Projeto de lei número 299 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que é com ementa que declara patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Espírito Santo, o Parque Moscoso, localizado no município de Vitória. Projeto de lei número 206 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a Festa do Morango, realizada no município de Domingos Martins. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Passamos agora à ordem do dia, para o tema da nossa reunião. A Comissão de Turismo e Desporto tem a honra de receber, essa tarde, esse momento histórico, a presença especial, o jornalista e editor-chefe da Rede TV do Espírito Santo, senhor Jorge Félix. Com uma trajetória marcante na imprensa esportiva, Jorge se destacou ao cobrir grandes eventos,
como os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, pela Rede Gazeta, e a Copa do Mundo 2014 em Belo Horizonte, pelo seu canal Esporte. Hoje, Jorge Félix está aqui para compartilhar conosco sobre o tema a importância da imprensa esportiva. Então, nós agradecemos imensamente a disponibilidade do Jorge, mesmo diante de várias obrigações, compromissos, parar o seu dia para vir aqui perante a Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa falar sobre esse tema relevante, muitas vezes anônimo, mas que faz uma grande diferença para todo o Brasil, todo o Espírito Santo e todas as agremiações que são contempladas com a sua participação. Nós entendemos que cada atividade profissional que nós realizamos é um dom que Deus nos dá, e Ele tem esse dom de comunicador, de se expressar, de transmitir a emoção diante do que Ele vê, para inclusive pessoas que não enxergam, mas ouvem. Então, Jorge, nosso muito obrigado de você dedicar um tempo, que o tempo é a sua vida, para vir aqui e falar com a comunidade esportiva do Estado do Espírito Santo sobre a sua experiência, sobre suas sugestões, convicções e projeções para o futuro. Porque, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição para que toda e qualquer sugestão, todo e qualquer projeto que seja seu, passa a ser nosso também, porque nós comungamos os mesmos conceitos, os mesmos valores, nós colocamos sempre o interesse público em primeiro lugar, e nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui e toda a sua experiência profissional. Está com a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer ao deputado estadual, Coronel Wellington, pelo convite de estar aqui falando de um tema tão importante, que é a minha vida, profissionalmente falando. E agora há pouco, gravando ali com o Márcio Laporte, eu falei que o coronel, embora conheça pouco pessoalmente, mas o trabalho, claro, que a gente conhece, ali, afinal de contas, somos, né, da comunicação, da informação. E o coronel me chamou a atenção pelo fato da humildade, coronel, do senhor, e também de saber ouvir. Essa é uma grande virtude de nós, jornalistas. Nós temos que ser assim. Saber mais ouvir do que falar. E deu para perceber que no momento em que eu encontrei o senhor, no momento não muito alegre, não muito feliz, né, que foi no velório do nosso amigo Toninho, aqui na Assembleia Legislativa, quando eu falei da proposta para o senhor imediatamente se prontificou, e por essa razão todos nós estamos aqui. Quero dar uma boa tarde ao senhor, quero dar uma boa tarde ao Ângelo, e também ao Márcio Laporte, grande companheiro, faz um trabalho excepcional, não só no profissional, no esporte de um modo geral, mas também no esporte amador, onde são revelados talentos. E Márcio faz esse trabalho de uma forma brilhante. Aqui eu trago também um abraço do presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, eu faço parte da diretoria, que é o Jair Oliveira. Ele é o vice-presidente da Associação Brasileira, deputado da Crônica Esportiva, vice-presidente, nós temos um vice-presidente, né, Márcio, da Crônica Esportiva Brasileira, que é o Jair Oliveira. E ele se encontra, neste momento, em Marrocos, representando a Crônica Esportiva do Brasil, não do Espírito Santo, do Brasil, nesse encontro. Gravou um vídeo, daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos colocando esse recado, essa mensagem dele, direto de Marrocos, para a Comissão aqui de Turismo e Desporto. E saudar também, não poderia deixar de passar, o Fábio Luiz, medalha de prata, né, nos Jogos Olímpicos, 2012, lá em Londres, acompanhei tudo de perto, e há pouco tempo, a gente fazendo uma reportagem, deputado e a todos, o Fábio lembrou, sinceramente, eu não lembrava desse detalhe, que a primeira entrevista dele, quando foi convocado para a Seleção Brasileira de Vôlei, essa entrevista é o que fiz com ele. Então, isso faz com que eu tenha muito orgulho disso, e você se tornou um amigo, né, na Crônica Esportiva, se é que se me permite falar isso. E quando você disse isso para mim, quando eu estou falando isso agora, me
me arrepia porque é o sangue, né, da crônica esportiva, o esporte está no meu sangue. Falar um pouco de mim, eu tenho o DNA um pouco do meu pai foi jornalista e radialista, Gilson Félix, Zilson, o nome de batismo. Meu pai faleceu em 1979, aos 42 anos de idade, no auge da carreira. Meu pai foi chefe da equipe de esportes da Rádio Espírito Santo. Meu pai trabalhou nos jornais A Gazeta, a Tribuna. Meu pai foi correspondente da revista Placar. É um acidente, um irresponsável. Eu sei que o deputado também gosta muito desse tema, trânsito. Eu também fiquei ainda mais fã do senhor, quando eu fiquei sabendo disso, buscando informações mais ainda do senhor. Um irresponsável, bêbado, na contramão, pegou meu pai e minha mãe, mas graças a Deus minha mãe está aí com 84 anos, sempre brinco com ela, a senhora está melhor do que eu, aos 84 anos, indo para 85 anos de idade. E depois disso, antes de começar de fato ao tema, e tem tudo a ver com a minha profissão, que é o meu pai, fizeram homenagem para ele. Então, quando vocês passarem no viaduto em frente à rodoviária de Vitória, não lembrem de mim. Lembre do profissional do meu pai, o Gilson Félix. Em frente à rodoviária de Vitória, você vai para a segunda ponte, você entra à esquerda, em sentido 5 pontes. Em frente à rodoviária de Vitória, viaduto Gilson Félix. É o nome do meu pai. E essa votação que foi feita de forma unânime na Câmara Municipal de Vitória. E temos algumas coisas em comum, deputado. O senhor é do dia 20, eu também sou do dia 20. O senhor tem o tema do trânsito, o senhor tem o ouvido, como a gente tem que ter. E o tema de hoje, eu gostaria, se me permite, presidente, se alguém quiser, não debater, discutir, mas quiser perguntar, concordar, discordar, aqui, na verdade, é uma conversa, é um grande bate-papo. Então, o tema é a importância, né, da cobertura esportiva, a importância da crônica esportiva, que, para mim, ela é total. Então, vamos lá. Vou ficar aqui de lado. Tem esse microfone aqui também? Tem um microfone aqui? Já. Ah, tem? Já? Que isso? Que fase, hein? Aqui tem um microfone. Ei. Secou. Caiu água aqui, mas secou na minha calça. Jorge, eu tenho uma pergunta para você logo de cara, para animar essas pessoas que estão aqui. Como é que é, Jorge Félix, ter no currículo a cobertura de Copa do Mundo e também emplacar em nível nacional o nosso estado através da Rede TV que eu tenho... Semana passada eu estava assistindo a Rede TV Nacional, vi uma matéria sua lá. Como é que é levar o nome do Espírito Santo a nível de Brasil? É um orgulho, né? Capixaba como eu sou, como acho que todos aqui são, se não são, com certeza tenho orgulho de morarem aqui. E o grande momento da minha carreira, como o deputado leu agora há pouco, Coronel Wellington, que foi a minha cobertura na Copa do Mundo. Eu passei, aí depois vamos chegar à Rede TV, mas esse foi o grande momento da minha carreira. Por quê? O núcleo de Belo Horizonte, eu fiquei 33 dias em Belo Horizonte cobrindo pelo Sport TV. Então eu tenho na mochila até hoje, eu levo, viu, deputado? Está ali o ingresso e a credencial da Copa do Mundo. E ninguém falou para mim que o Brasil perdeu de 7-1. Eu estava lá no Mineirão quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Esse, sem dúvida, foi o meu grande momento na carreira, porque de 7 colegas que estavam lá, o Sport TV ele distribuiu, a Globo distribuiu vários núcleos no Brasil inteiro, e eu fui escolhido para ficar em Belo Horizonte. Acabei sendo escolhido aqui pela TV Gazeta, através do Jorge Bueri, que me indicou, para estar fazendo essa cobertura em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, durante todo esse tempo, eu vi, por exemplo, o treino do Messi, eu vi o gol de Messi contra o Irã, o jogo, repito, da seleção brasileira contra a Alemanha. E tem até um fato dos bastidores que a gente pode contar, que eu acabei sendo, entre aspas, coronel, expulso do treino da Argentina. Eu entrei ao vivo, todo dia a gente fazia ao vivo e também a reportagem, e nesse momento do treino, no sem treinamento, Cidade do Galo, no sem treinamento do Atlético Mineiro, eu entrei ao vivo, preparado, como está essa câmera aqui, eu preparado para entrar,
André Rizek, lá no estúdio no Rio de Janeiro, no Sport TV, me chamou. E eu comentando com ele, olha, vai terminar, porque a FIFA abriu naquele momento 15 minutos para a gente fazer imagem, para poder aparecer, fazer a passagem. O que é passagem? É justamente quando o repórter está na frente, né, da televisão. Isso é uma passagem. Então, eu entrando ao vivo e terminou o tempo. Quando terminou o tempo, eles me chamaram. Aí, entrou todo mundo, entraram os seguranças para me tirar daquele momento ali. Mas foi até engraçado, porque o André Rizek, lá do Sport TV, o apresentador, ele falou assim, eu nunca vi uma equipe sendo expulsa ao vivo, estou vendo pela primeira vez. E no outro dia, entrando em contato com a produção lá, os produtores no Rio de Janeiro, eu falei assim, é Jorge Félix aqui de Belo Horizonte, eu vou fazer a entrada aqui ao vivo, para poder falar do dia, como é que vai ser, enfim, a gente fazia isso todos os dias, não só ao vivo, como também a reportagem. Aí a menina, a produtora lá no Rio, falou o seguinte, você foi aquele que foi expulso lá do treino da Argentina? Eu falei, exatamente, sou Jorge Félix, fui expulso lá do treino. Não expulso, me tiraram, me convidaram para sair, mas foi muito legal. Agora na Rede TV um grande desafio, uma emissora teoricamente pequena, a equipe é pequena, mas muito guerreira, muito sangue. É um desafio que eu topei de estar na Rede TV. Eu fiquei de fevereiro até julho do ano passado, pedi para sair porque tive que resolver algumas coisas, voltei em dezembro e durante todo esse tempo já foram 8 ou 9 matérias nacionais pela Rede TV e um ao vivo que eu fiz. E, Márcio, a última que você viu, creio que foi da Igreja Reis Magos, né, lá em Nova Almeida, no município da Serra. Aí, grande Ximenes, chegando aí, mais uma fera aí da crônica esportiva, Luiz Ximenes. Aí, quando eu fiz essa reportagem, está sendo muito legal, eu tenho recebido muito mais cumprimento, sem brincadeira, eu até comentei isso ontem, eu recebo hoje muito mais cumprimento das pessoas na rua, viu, Ângelo, do que na minha época da TV Gazeta. Por quê? Eu acho que hoje, como estou fazendo várias reportagens, então isso talvez chame a atenção, porque é me olhar e ver o esporte, o DNA do esporte. Mas então as pessoas acabam me cumprimentando mais, chegando mais perto de mim, porque eu acabo vendo outras áreas, outras pessoas. Então é o orgulho, é a palavra que eu posso utilizar, viu, Márcio? É o orgulho, por quê? Essa última reportagem que você viu, nível nacional, não foi do esporte, que me deixa muito feliz, que foi, que a gente chama de geral, não é do esporte, de um tema específico, e sim da Igreja Reis Magos, lá em Nova Almeida, no município da Serra. Então, me deixou muito orgulhoso, e quando sai assim, eu faço print, eu fico vendo umas 10 vezes, é como se fosse a minha primeira vez, embora tenha toda essa vivência, toda essa experiência, viu, presidente? Mas eu me sinto assim, é como se fosse o meu primeiro dia. Todo dia, para mim, é como se fosse o meu primeiro dia. Então, orgulho é a palavra que eu posso resumir em relação à Rede TV, em relação também ao meu trabalho lá na TV Gazeta. Será que eu tenho que me apresentar ainda? Acho que sim, né? Rapidinho, então, para a gente não perder tempo. Ximenes, eu comentei aqui no início, se quiser fazer pergunta, debater, dar opinião também, por favor, também fica à vontade. Jorge Félix, jornalista esportivo, já falei os motivos, né, Fábio? Vamos lá, então, caminhando. O que é o jornalismo? Uma atividade profissional que visa coletar, investigar, analisar, transmitir periodicamente ao grande público ou segmentos dele informações da atualidade utilizando os veículos de comunicação. Aí tem jornal, revista, rádio, televisão, etc., para difundi-las, quer dizer, para poder você ali dar informação e não só dar informação. Por que você está dizendo aquilo? Porque aquela informação ela é importante para você estar dizendo. Eu sempre dou esse exemplo de que você não vai falar no meio da comunicação, no meio do esporte, você não vai falar panturrilha, vai falar assim, batata da perna, que vai ser muito mais fácil para que as pessoas possam entender. Aí tem um pouco de mim, que eu trabalhei lá na Rede Gazeta durante 34 anos. Eu comecei na Rádio Espírito Santo, CBN. Quando a CBN veio para cá, eu estreiei a CBN, uma das primeiras vozes da Rádio CBN. Essa voz também, a minha voz fez parte, com muito orgulho também, da estreia, da inauguração da Rádio CBN aqui no Espírito Santo. Passei pela Rádio Espírito Santo, onde meu pai, como já disse, foi chefe da equipe de esporte, a Rádio Gazeta M, FM. E na FM eu tive a minha primeira experiência como narrador. Eu narrei 2 vezes, que foi a Taça das Comunidades, na Rádio Litoral e na Rádio Gazeta FM, quando passou de AM para FM. Então foi um grande desafio. Eu,
o Pierre, ex-goleiro lá da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, e o Richard Pinheiro, o repórter. E vão embora. CBN, como eu disse, participei da estreia, e atualmente estou lá na Rede TV, ali já aumentou, viu, Fábio? Quando eu mandei, já aumentou ali, então, né? A contagem já aumentou. A gente já passou para 8 reportagens e uma entrada ao vivo na Rede TV. E, deputado, o editor-chefe lá da Rede TV, isso eu achei muito legal, ele deixou o espaço muito aberto para a gente aqui da Crônica Esportiva aqui do Espírito Santo, espaço muito aberto, para que as coisas acontecendo aqui a gente possa levar para lá. Então, é um grande canal que a gente pode ter essa grande chance, né, de estar também falando nacionalmente, porque, para quem não sabe, a Rede TV agora comprou os direitos, a Rede TV está transmitindo, aí a propaganda aqui do profissional Jorge Félix, a Rede TV está transmitindo a Série B de bola do Campeonato Brasileiro. Então, eu já vou fazer até o pedido, de repente alguma partida vir para cá, colocar aqui, a gente tem uma equipe formada. Aqui já tem uma equipe formada, eu, Ximenes, e o Márcio aqui, o Márcio Laporte, e pode colocar o deputado como comentarista também, né, nessa transmissão. Hein? O Iuna lá, né, o Rio Pardo, né, tá na hora de voltar, hein, presidente, tá na hora de voltar lá. Vamos seguindo, então, a importância da imprensa esportiva. Aí fica a pergunta, né, qual a importância da imprensa esportiva? Tem um significado muito forte isso, em todos os sentidos. Porque eu classifico a imprensa esportiva e você ter essa importância da imprensa esportiva em alguns momentos, como a transformação de vida, a notícia chega até você, você saber ouvir, e essa pode se transformar numa grande reportagem sua, você pode ter essa informação, você pode até saber mais do que o entrevistado, mas você nunca coloque isso, pelo menos eu tenho comigo isso, nunca me colocar acima, pelo menos igual, mas nunca acima daquele que eu estou entrevistando, porque você pode se tornar um obstáculo para que o entrevistado possa passar algum tipo de informação para você. Então, você ter essas palavras que eu vou repetir aqui algumas vezes, a humildade e frases também de saber ouvir, isso é muito importante na crônica esportiva. Eu dou um exemplo aqui para todos. Uma vez, eu estava de plantão no sábado de manhã, fazendo geral, na HPP, aqui da Polícia Civil. Todo mundo lá reunido, entrevista coletiva, aí André Garcia, era o secretário de Segurança Pública, ficamos lá conversando, todo mundo conversando sobre crime, sobre homicídio, e eu cheguei lá, o repórter de plantão no sábado, eu no Globo Esporte, mas aí tem o plantão do fim de semana que você faz todas as matérias, todas as reportagens. E nós conversamos, saímos um pouco da criminalidade e ficamos falando sobre esporte, sobre futebol, torcedor do esporte, inclusive, ele que é de Pernambuco, não sei se vocês se lembram dele, André Garcia. Isso me facilitou muito, porque a conversa, ela ficou leve, ela ficou tranquila. Tanto é que, quando todos saíram, todos os colegas saíram, eu fiquei. Quando eu saí, ele me chamou, André Garcia me chamou, falou assim, vem cá, toma aqui. Ele poderia ter mostrado para todo mundo, não só para mim, mas para todo mundo. Mas naquela ocasião em que eu esperei, em que a conversa nossa foi mais tranquila, não de homicídio, mas falando de esporte, Fábio, aquela conversa ali, ela ficou, como eu disse, leve. Então proporcionou ao ex-secretário de Segurança Pública a ficar muito mais à vontade comigo. A conversa saiu da formalidade para entrar na informalidade. Mas não é uma informalidade dar o privilégio para o Jorge Félix, não. Eu soube ouvir, eu soube esperar, eu soube também levar para um caminho para que a conversa chegasse aonde eu queria, que foi, com exclusividade, acabei pegando o depoimento da pessoa que foi presa. Ele me mostrou, então, quando saiu daquela entrevista coletiva, aí não é só o meu trabalho, mas é o trabalho também do cinegrafista, mas eu não lembro quem na época estava comigo, mas não é um trabalho do Jorge Félix, do individual. É sempre um trabalho em equipe. Eu sempre falo isso. Se você pensa na imprensa esportiva, que a gente está tratando aqui da imprensa esportiva, do individual, eu e não nós, não saia de casa. Não tenha essa profissão, porque o nós faz parte da nossa profissão, jornalista e radialista.
você sozinho não vai fazer uma reportagem. O cinegrafista, sim. Ele com uma câmera vai fazer uma reportagem. Você hoje em dia pode fazer com celular, mas talvez as imagens não ficar tão boas como um profissional, né, que é um repórter cinematográfico, não só o cinegrafista, repórter cinematográfico. Então, o trabalho em equipe, esse é o primeiro ponto, é fundamental. Eu vou citar também daqui a pouco um exemplo, quando eu disse de saber ouvir, a importância também social de nós, jornalistas esportivos. Para o Globo Esporte, eu cheguei no campo do Serra, estádio Robertão, para fazer uma reportagem simples do treino do Serra. Chegou um menino, Marquinhos, o nome dele, 18 anos na época. Você poderia, ele terceiro goleiro do Serra, 18 anos, tinha vindo um teste do Botafogo. Você poderia fazer uma entrevista aí, 18 anos, você poderia fazer uma entrevista comigo. Eu olhei para ele assim, poderia sim. Aí eu falei assim, deixa você ser titular, que aí eu faço uma matéria com você. Vamos esperar um pouquinho? Você é o terceiro goleiro. Brinquei com ele. Aí eu virei. Quando eu virei, ele falou assim, você poderia ajudar a encontrar minha mãe. Olha só, a história mudou. Como é que é? Aí eu voltei. Quando eu voltei, aí ele contou a história. 16 anos que ele estava separado da mãe. Separou da mãe com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Essa reportagem eu fiz na sexta-feira, saiu no Globo Esporte no sábado. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu depois que a reportagem foi para o ar? A mãe apareceu. Ligaram para a redação, eu sei quem é a mãe dele. O fato de ouvir da importância da imprensa esportiva, esse lado social, que também a gente tem que fazer. Não é só chegar e arremessar o vôlei, dar o saque, no caso do Fábio, do futebol, não, do handebol, do atletismo, não. Tem esse lado também. Saiu a reportagem, entraram em contato com a gente. Na segunda-feira, a gente pegou o menino, colocamos dentro do carro da TV Gazeta e levamos até o município de Cariacica. Aí eu fiz toda a produção, falei assim, ó, fica aqui, o cinegrafista vai ficar aqui, a gente vai fazer esse encontro. Porque não foi um reencontro, foi um encontro. Ele com 2 anos de idade não lembrava da mãe. E isso aconteceu. Até pouco tempo ele entrou em contato comigo. Disse, rapaz, você está onde? Aí, Marquinhos. Rapaz, Marquinhos, você está onde? Eu estou em Nova Venécia. Hoje deve estar com uns 30, 32 anos por aí. Então, esse é o lado, é o nosso papel também da imprensa esportiva, que é o lado social de transformar. E aí vai, sempre entra em contato comigo também, deputado, Silvanira, acho que é o nome de Silvanira. Fiz uma reportagem com ela em que ela disse que a depressão a curou. Ou melhor, o esporte a curou da depressão. Ela saiu da depressão através do atletismo. Inclusive, eu fiz uma reportagem com ela falando sobre isso, sobre a depressão, que o esporte ajudou a sair da depressão. O estado mental dela melhorou e muito, se recuperou, graças a Deus. E ela começou a pintar. Inclusive, ela fez até uma exposição, fiz uma reportagem com ela aqui, uma matéria com ela aqui na Assembleia Legislativa, que permitiram que ela colocasse aqui a arte dela na exposição, logo na entrada aqui da Assembleia Legislativa. Então, esse é o papel social que a gente tem da crônica esportiva, que eu gosto muito. Se você, amanhã ou depois, alguém aqui me vê fazendo uma reportagem, por exemplo, de futebol, handebol, vôlei, fazer por fazer, eu vou gostar, é meu papel. Mas eu gosto, acima de tudo, de personagens. Personagens. Sempre quando eu saio com o cinegrafista, eu falo, o futebol, dá um exemplo do futebol. O futebol vai ser apenas um detalhe. Apenas um detalhe. Por quê? Eu saio procurando personagens. Torcedor que eu estádio pela primeira vez, o pai que levou a filha ou o filho pela primeira vez, a família que está lá no estádio pela primeira vez. Eu sempre busco algo diferente para que chame a atenção. Então, em busca de personagens, isso é muito legal. Essa busca que nós temos que ter é o diferencial para poder mostrar também para quem está assistindo que não é só apenas, né, o esporte por si só. Que atrás do esporte, atrás dessa palavra esporte, tem muita coisa acontecendo e acontece. A gente não tem ideia. Não só profissionais esportivos, como atletas e para-atletas.
uma colega há pouco tempo, o que a gente inspira também, viu, deputado? Isso é muito legal. Há pouco tempo, eu fui dar uma entrevista para ela, está fazendo pós-graduação na área de comunicação social. E ela chegou para mim, antes da entrevista, fazendo parte do trabalho dela, de conclusão de curso da pós-graduação, ela falou assim, vou te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Foi lá em Vila Velha, ela começou comigo. Eu comecei a fazer jornalismo por sua causa. Como é que é? Não, eu queria te dizer hoje isso. Eu fiz a minha graduação e agora estou indo para pós-graduação e você fez com que eu escolhesse essa profissão. Então, olha a responsabilidade que a gente tem ao falar, a ter um gesto, a ter uma atitude que pode influenciar e muito nas pessoas, no dia a dia das pessoas, do atleta para atleta e também das pessoas, do rumo da profissão a escolher. Esse é apenas um exemplo. Vamos lá então, Fábio? Aí, como eu falei, alguns exemplos que eu vou dar aqui, a importância da imprensa esportiva, de que maneira chega a notícia. Chega através da ligação para a redação, a notícia que chega através da assessoria de imprensa, que acaba comunicando que vai ter, por exemplo, né, uma reunião da comissão aqui de Turismo e Desporto. Às vezes é o factual, ligam para a redação, né, Ximene? Ligam para a redação para poder falar que tal coisa está acontecendo. Ou então você se depara com a notícia, você cai de frente para a informação quando você menos esperava. Eu com o Roberto Prati, que hoje está lá na TV Gazeta ainda, a gente passando na Lindenberg, uma manifestação, a gente estava vindo de uma reportagem. A gente passando, a gente viu aquela manifestação. O que a gente fez? Fizemos a reportagem. Nós paramos para fazer a reportagem. E assim tem que ser. Esse aqui, se vocês procurarem aí agora não, né? Daqui a pouquinho, esse aqui é o Marcelo, o nome dele. Na rede social, Garibaldi. Estou chegando no estádio Kleber Andrade, jogo do Flamengo. Aí foi como aconteceu com o Marquinhos lá no Serra. Aí o Marcelo chegou para mim. Jorge Félix, opa, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Pô, faz a reportagem, é toda assim, né? Faz a reportagem comigo, todo expressivo. Disse, pô, legal, cara, vamos fazer assim. Eu sou Gari. É mesmo? O que você faz? No esporte. Eu corro. Você corre? Participo de competição, de campeonato, aquele negócio todo. Pô, legal. Peguei o contato dele, vamos fazer a reportagem com ele depois. É o saber ouvir. E se transformou em uma das melhores reportagens que eu fiz até hoje. Que eu fiz com o Bernardo Braconi, que está lá na TV Gazeta. 3 dias fazendo a reportagem com ele. 3 dias. 1, 2, 3. Pegamos na empresa, correndo e chegando na empresa, saindo, enfim. Fizemos a festa com ele. No último dia, lá em Cariacica, eu falei assim, na pergunta na reportagem, qual o atleta que você mais gosta do atletismo? Usain Bolt. Usain Bolt, que é o corredor da Jamaica. Usain Bolt? Rapaz, você é Gari, gosta do Usain Bolt? Garibaldi. Eu batizei, inclusive, quando já tinha saído lá da TV Gazeta, ele é ao vivo, acho que ele não sabia, mas mesmo se soubesse, ele falaria, todo lugar que ele vai, enquanto com rapaz, encontrei o Garibaldi, ele falou que você colocou o apelido nele, Garibaldi, e ele coloca hoje o nome, eu com muito orgulho, do Garibaldi, foi o nome que eu dei para ele, Garibaldi. Procurar na rede social, está lá, Marcelo Garibaldi está aqui. Por quê? Por que eu estou falando dele? Porque a oportunidade que a imprensa esportiva, através de mim, naquele momento, deu a ele de falar quem ele é e o que ele faz. A gente mostrou a profissão dele aqui e também o esporte que ele pratica. Garibaldi, e ele aqui correndo, né? Trabalhando e aqui correndo. Ali, o Serra, já falei, já deu um spoiler, né? Que foi do Marquinho, que ele acabou encontrando a mãe. O judô, a gente fez um ao vivo, à noite, no Jornal à Noite, Daniela Abreu apresentando, eu entrei ao vivo para mostrar um casamento do Rodrigo Mármore, lá em Cariacica, em Alto Laje. Nós fizemos esse ao vivo do casamento dele no tatame, nunca tinha visto isso, um casamento no tatame, e acabou acontecendo. Está lá em cima o judô, que foi esse Rodrigo Mármore, e tem até hoje essa gravação.
Tem até um detalhe importante em que nós, da Crônica Esportiva, eu sempre vou enfatizar, vou destacar isso, a Crônica Esportiva, porque a gente está falando da imprensa esportiva. Então, nessa reportagem lá do ao vivo que eu fiz do casamento do Rodrigo, no tatame, a gente acompanhou tudo, deputado, a gente acompanhou tudo, o casamento dele ao vivo. Aí chegou o carro, era o caminhão, antes era o caminhão, né, aquela doblô, tinha um caminhão, doblô, hoje você faz um equipamento pequeno, ao vivo. Aí um colega chegou lá com o equipamento, a gente fazia o ao vivo, do judô lá no tatame. Aí a gente chegou lá com cabo, o cabo não dá para chegar do caminhão até o tatame, não. Aí tem que ter a persistência de você querer mostrar. Se você está lá, vai fazer de tudo para poder mostrar. Principalmente esse lado tão amoroso, né? Que o nosso papel também é esse aí, do casamento dele. Eu falei assim, vem cá, tudo bem, esse cabo não dá aqui, não dá para chegar. E lá na Gazeta, tem um cabo maior? Tem um cabo maior. Pede para trazer. Simples, pede para trazer. Foi o que foi feito. Trouxeram um cabo maior e a gente acabou fazendo então esse ao vivo, que foi do casamento. Quer dizer, olha só o nosso papel também da Crônica Esportiva, da imprensa esportiva, de mostrar até um casamento. Eu nunca fiz isso. Pela primeira vez eu fiz isso. Fui testemunha, como dizem, testemunha ocular desse momento lá do casamento do Rodrigo. Aqui vocês conhecem, não pessoalmente, mas, né, foto, vídeo, enfim, Daniel Alves. Estou eu, uma tarde, numa reportagem normal, acabaram me ligando, falaram assim, Daniel Alves está aqui em Guarapari. Acho que foi até o Bosco, que infelizmente faleceu esse ano, irmão do Jorge Boelli, que me levou para a TV Gazeta, o Jorge Boelli. Saindo da TV, fui para a TV Gazeta. Aí eu falei, Daniel Alves está aqui. Aí eu fui lá, aí ficamos lá esperando 2 horas, mais uma vez a persistência. Tem que ter, senão tchau e benção. Não tem faculdade que dê jeito, não tem conversa que dê jeito. Se não correr um pouquinho no sangue, como eu disse, não sai de casa. Não escolha essa profissão. Vocês já ouviram dizer que, o salário, trabalha no feriado, trabalha no sábado, trabalha no domingo, e daí é a minha profissão. Eu amo, teve o aniversário de 40 anos, meu depoimento lá na TV Gazeta, resume bem o meu sentimento pela profissão. No final, Paulo Sérgio, comentarista, ele até brinca comigo, da respirada que eu dou e da maneira como eu falo. E resume bem. Eu falo no final do meu depoimento dos 40 anos da TV Gazeta. Eu amo ser jornalista. E é isso. O Daniel Alves, que a gente viu ali na foto anterior, Fábio, então, aí falaram, eu cheguei lá nele. Ficamos lá 2 horas esperando, eu e o Rogério Santana, cinegrafista. Ele chegou, deu um tempo, fui lá nele. Ele, Daniel, aliás, na verdade, foi até o pessoal que estava em volta dele, ele não falou nada. O pessoal dificultando. Sempre assim, né? Quem está em volta. Né? O Fábio quer dar entrevista, mas tem assessoria lá, né? As malas lá que a gente fala, né? Com todo o respeito. Porque você está do lado de cá, é uma coisa, você passa para o outro lado e começa a mudar a história, né? Eu sou do lado de cá, eu quero a entrevista, mas acaba sendo assessor, acaba colocando obstáculo para que a gente possa chegar. Aí, quando aumentou um pouco a dificuldade, eu cheguei nele, como ele está aqui sentado, eu cheguei nele e falei assim, tudo bem, Daniel? Eu me identifiquei, sou o Jorge Félix, do Globo Esporte e tal. Queria fazer uma reportagem com você e, de repente, a gente faz até nacional. Se você me conceder a entrevista, eu vou dar o prazer de dar a entrevista. Ele, não vou falar, não. Lá em Meiaípe. Não foi no Curuca, não, foi no outro lá. Você passa a ponte. Aí eu não vou dar entrevista, não. Tá bom. Eu falei assim, mas não sou eu que quero falar com você, eu quero falar com você. Mas você vai falar para o público capixaba, para o torcedor que gosta de você, que é fã de você. Você vai falar para o Espírito Santo, você vai falar para o Brasil, não é para mim só, não. Aí ele olhou para mim assim uns 3 segundos, tudo bem. Aí acabei gravando com ele, e foi uma exclusiva. A gente pegou o Daniel Alves lá em Guarapari. Então, essa importância de você, na crônica esportiva, ter a paciência, ter um certo controle, um certo equilíbrio. Claro que em alguns momentos você vai sair um pouco do sério. Mas eu, geralmente, né, acho que os colegas aqui, os amigos, na verdade, os irmãos aqui, me conhecem um pouco, o Fábio também. Graças a Deus, eu sou assim, muito tranquilo. É claro que a gente vai até aqui, né? A gente vai até aqui. A gente pode passar sim.
Eu sou fácil de passar, mas claro que eu respeito também o outro lado, como também quero que me respeite. Então, essa matéria acabou saindo. Lá, aqui já foi a pauta que a gente fala que foi uma pauta já marcada, né, que eu fui lá fazer com Paulo André, que participou do BBB e tal, foi um dos melhores do Brasil, o mais rápido do Brasil, né, deixou de ser. Aí estou dando aqui exemplo da crônica esportiva de marcações de pauta. Aquela lá já foi, já sabendo, né, que já tinha essa pauta. Isso aqui também é um momento muito marcante na minha vida, na minha carreira, que foi o encontro ao vivo no Esporte Espetacular. Eu fiz aqui com o Giovanni e o Roberto Dinamite. Aí tem que ter o segredo. Eu conversando com o produtor do Rio de Janeiro durante uma semana, só eu, o produtor e minha mãe, sabendo disso. Ele falou assim, ó, segura, nós vamos levar o Roberto Dinamite aí, ele vai fazer esse encontro ao vivo com o Giovanni no Esporte Espetacular. Por quê? Contextualizando, vários depoimentos foram dados sobre Giovanni. Edmundo, Romário, Zé do Carmo, que jogaram com o Giovanni, o Capixaba Giovanni. Giovanni, para quem não sabe, pessoal, Capixaba Giovanni, ele foi escolhido em 1983 o melhor jogador do mundo, no Sub-20 hoje, né, que na época era juniores. Capixaba, jogou no Bolonha, no Vasco, se destacou, começou aqui na Desportiva Ferroviária. Aí nós fizemos o ao vivo. Aí quando terminaram as entrevistas gravadas, eu cheguei para Giovanni e falei, vem cá, não faltou ninguém não. E eu forçando ele, forçando, que ele falasse o Roberto Dinamite, grandes amigos. E faltou no depoimento, lá gravado, do Roberto Dinamite. Aí ele falou assim, sim, faltou. Eu disse, quem? Roberto Dinamite. Eu tenho no Instagram nesse momento. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, dá um abraço nele. Aí surge o Roberto Dinamite e os dois dão um grande abraço. Esse momento que me marcou e muito também na carreira. Inclusive, eu até encontrei ontem com acho que a ex-esposa dele, a mãe dos filhos, né, de Giovanni, ontem lá na Câmara Municipal de Vila Velha. Ali o Las Grael, em que você tem que ter um certo cuidado de fazer certas perguntas. Determinada pergunta que você faz, a pessoa não responde nem a primeira. Você tem que saber chegar. Uma vez, aí rapidinho, a gente vai só lembrando. Eu na Rádio Gazeta começando, aí uma denúncia de que estavam pegando os gatos no bairro, lá em Cariacica, dando para os leões, época tinha leão, negócio de circo, eu começando a carreira. Pegando os gatos e levando para o circo, olha só que doideira. Aí eu cheguei no dono do circo, começando, eu falei, caramba, não vou começar com esse cara logo falando disso, senão o cara vai sair correndo. Aí eu falei assim, e o circo, em qual a programação? Eu enchi a bola do cara, e aí o circo, a programação, aquele negócio todo. Não é isso, o que é que tem no circo? Aí eu fui onde eu queria, eu deixei ele responder, ficar à vontade, eu fui justamente onde eu queria, que era sobre a denúncia. Não, que isso, não tem denúncia nenhuma e tal. A outra, em que você tem, outro momento meu, em que eu tive muito cuidado para poder fazer entrevista, Edmundo Lima Filho. Os colegas aqui sabem, os coronel também sabem. Em 1994, Desportivo Goiás, Desportivo foi garfada, lá no Serra Dourada. Lembra disso? Foi garfado bonito, isso é Desportiva, né? Lá no Serra Dourada. Passou. A Baltazar, porque a falta, né, foi fora da área, Edmundo Lima Filho, o árbitro, deu dentro da área. A falta foi fora. A Desportiva ganhou o quê? De 2-0 e perdeu lá de 2-0. E passaria a Desportiva para a Série A do Campeonato Brasileiro, não é isso? Como é que é seu nome? Leonardo. Começa com ele, é gente boa. Minha mãe, Lucila. Aí eu falei assim, aí veio o cara aqui, deputado, Edmundo Lima Filho, que apitou Desportivo e Goiás, meteu a mão, eu sou Rio Branco, meteu a mão na Desportiva, meteram a mão. Tiraram a classificação da Desportiva na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele parou de apitar e veio coordenar uma arbitragem aqui do futebol de areia, aqueles eventos em Camburi. Aí eu falei assim, Edmundo Lima Filho, eu falei, pô, esse cara apitou Desportivo e Goiás, eu falei, pô, é a hora. Aí eu cheguei nele, o cuidado que a gente tem que ter para poder fazer certas perguntas, para ele não se espantar logo e sair correndo, não falar nada. Aí eu falei, e a arbitragem, como é que está? Né? A arbitragem, que negócio todo, até chegar onde, claro que ele negou. Ele falou que a falta foi dentro da área, não foi fora da área. Então, nós, a Crônica Esportiva, temos que ter também esse cuidado
ao fazer certas perguntas. Porque se você chegar achando que é o dono da situação, dono da cocada, você tem uma grande chance, de 0 a 10, você tem 15 para perder uma certa entrevista. Então, eu acabei começando de forma tranquila, do Edmundo Lima Filho, e o caso lá do gato, lá do circo, para poder chegar onde você quer. Então, tem que ter essa maneira de se chegar à entrevista. E ali a gente conhece, né? Fábio Luiz e Márcio. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Que é o tipo de matéria em que a gente acaba marcando, por quê? Do Fábio Luiz ali e também do Márcio. Porque é aquela pauta que você fica doido para fazer, né? Medalha de prata. E você acompanha todo um trabalho de um atleta, toda uma carreira dele, e quando chega nesse patamar, nesse nível de alto rendimento, medalha de prata em Jogos Olímpicos, é muita coisa, é muita coisa. Se transforma em um dos melhores atletas, não só do vôlei de praia, não é porque estou aqui na presença de Fábio Luiz, mas se transforma num dos melhores atletas do mundo, de todas as modalidades. A gente sabe disso. E nessa mesma Olimpíada, 2 capixabas também conquistaram medalhas. O Esquiva e Yamaguchi, os irmãos, no boxe. Fiz, claro, a reportagem na vinda do Fábio Luiz para cá, aquela pauta já marcada, em que me deixa, tipo de reportagem que me deixa muito orgulhoso pelo fato de você acompanhar a trajetória, você acompanhar a carreira do atleta, que foi o caso aqui do Fábio Luiz. E como eu disse no começo, né, a primeira entrevista que ele deu para mim foi quando foi para a Seleção Brasileira, isso já está anotado no meu currículo. Não falo idade, de maneira nem pensar nisso. O deputado lá fora me perguntou, fez essa pergunta. Logo agora, deputado, não boa tarde primeiro, perguntar a minha idade. Não boa tarde primeiro, deputado, pelo amor de Deus. O meu primo, eu falei assim, eu falei que vinha aqui, né? Eu falei do Fábio Luiz, foi da Polícia Militar. O deputado é gente boa, é gente boa mesmo, é gente boa. Então tem a assinatura do meu primo lá. Então do Fábio Luiz. E do Esquiva e do Yamaguchi também, nessa mesma Olimpíada, que conquistaram prata e bronze, eu fiz uma entrevista, é saber chegar também. É você saber chegar nas entrevistas, saber chegar até os personagens. Nessa mesma Olimpíada, além de fazer a festa com o Fábio Luiz, eu entrevistei os pais para o Sport TV ao vivo. Eu fiz ao vivo para o Sport TV. Eu fiz a entrevista lá, na outra lá, pode ser, Fábio, faz favor, ali, ó. Aqui o Yamaguchi, e lá em cima o Esquiva. Então eu fiz ao vivo no Sport TV com os pais. Eu fiz ao vivo com os dois. E quando eu fiz ao vivo, uma outra emissora, não vou falar qual, eles viram eu fazer isso. O que eles fizeram, deputado? Olha só o que eles fizeram. Pegaram o pai e a mãe dos dois ali e levaram para São Paulo, colocaram no hotel e ficaram com eles lá o tempo todo para fazer reportagem. Mas aí, pessoal, eu bati no peito, aí agora eu vou me achar, tá? Pela primeira vez na vida, alguns anos de carreira, aí eu vou me achar. Falei assim, mas eu já fiz, pode levar. Entrei ao vivo, fiz matéria e tudo com os pais dos medalhistas. Então, é você saber conversar, você saber chegar, para você conseguir chegar, alcançar o seu objetivo. E eles me deram, a família Falcão me deu um grande presente, que foi de participar de um documentário do canal Combate, da Globo. Um jornalista que eles escolheram para falar sobre a família. Eu estou lá nesse documentário, gravei o ano passado, o documentário DNA, com a família Falcão, que tem, né, o Toro Moreno, o pai, e não só o Yamaguchi, como também o Esquiva, mas também outros da família estão participando do boxe. E aqui o Zico, eu tenho 2 autógrafos na minha vida, o terceiro vai ser de Fábio. Do Zico e da família, obrigado, e da família Schurman, daquele da vela, na vela, pararam até aqui no iate, clube e tal. Então, o Zico, acabei fazendo agora, até há pouco tempo também, uma entrevista, quando me avisaram também que ele estava lá em Vila Velha. Aí é você ter a fonte, né? O que é você ter a fonte? Você ter uma pessoa que possa passar, ou pessoas que possam passar a informação para você. Aí, quando tem a fonte, quando tem a credibilidade, o que tudo isso quer dizer? É o trabalho sério. Não estou falando só de mim. O
profissional tem que ser assim, qualquer área. A credibilidade é de falar, ó, vou te dizer aqui, mas não fala agora não. No momento certo, você vai dizer. Segura, você respeitar a pessoa, você ser sincero com a pessoa, para você ganhar a confiança. E às vezes não é nem ganhar confiança, é a maneira como você é. Os valores, principalmente da família, né, deputado? Os valores da família que eu tenho do meu pai, onde ele estiver, com certeza está aí, penso nele todos os dias, da minha mãe, que é PAN, né? Desde 79. Então, e tudo isso ajuda para que você possa conseguir certas coisas na vida, e no nosso caso, na profissão. Respeitar os valores para que você possa chegar aonde você quer. E aqui, tem pouco tempo, o Marcos, cadeirante, dá para ver, fiz uma matéria também pela TV Gazeta, a importância, olha o tema, a importância da imprensa esportiva. Isso aqui bate direto, deputado, com o nosso tema de hoje. Há pouco tempo, lá no Palácio Anchieta, no gabinete do governador, o Marcos chega para o Renato Casagrande e fala o seguinte: eu estou casado hoje graças a Jorge Félix. Ele falou, lá? Você estava lá, né, Márcio? Estava lá? Não foi que ele falou isso? Por quê? Fiz uma reportagem com ele. Quando eu fiz a reportagem, foi para o ar, hoje a esposa dele assistiu. E gostou dele através da reportagem que eu fiz. E por acaso os dois se conheceram, por acaso, se encontraram, destino, Deus, né? Se encontraram e hoje estão casados. Marcos e a esposa hoje. Inclusive eu fiz até há pouco tempo, encontrei com os dois e dei um forte abraço nele e também nela. Falei, caramba, o que eu proporcionei? Ou o que a minha profissão proporcionou? Até o casamento. Brincadeira, deputado? E aqui é quando você vê que a pauta também já está marcada. Em que você chega lá e você tem a pauta marcada. Você está escrito lá, mas você, através da pauta, você pode desenvolver outras coisas. Pode, se o caminho está aqui na pauta, você pode ir por aqui. Você pode ir por aqui só? Não. Você pode ir por aqui e por aqui. Você pode seguir os dois lados, ou outros lados também. Eu sempre tenho em mim o seguinte: quando ligarem a televisão, é ver algo diferente. Não adianta você apenas aparecer, não apenas você falar. Tem que ter algo que possa chamar a atenção. Então aqui, eu até estava falando com a deputada há pouco tempo, agora há pouco, que a Valadão, né, Camila, que eu fiz uma pergunta fora do ar com a secretária de Educação de Vila Velha. Aí a secretária falou o seguinte, eu fiz a pergunta para ela, você pratica esporte? Ela falou assim, eu pratico beach tênis. A secretária de Educação, eu pratico beach, como é que é? A senhora pratica o quê? Beach tênis, é mesmo? O que eu fiz? Já tinha parado a gravação. Vamos fazer isso aí? A senhora, secretária de Educação, esporte, educação, tem tudo a ver, né? Um completa o outro. Eu fiz isso. Então, eu poderia deixar para lá. Ah, a senhora faz beach, legal, né? A senhora faz beach tênis, que é de manhã, à tarde, poderia se tornar uma conversa. Mas aquela conversa se tornou o quê? Uma outra parte da entrevista, que é um pouco da intimidade da secretária. Não é falar só da parte burocrática, ela como secretária de Educação de Vila Velha. Ela falou, eu pratico beach tênis. Então, eu também fiz essa pergunta para ela. Então, isso acaba transformando o quê? Que a secretária de Educação de Vila Velha, um cargo importante, principalmente na área, né, de educação, como a gente sabe, que ela é uma pessoa comum como tantas outras. Então, uma pessoa que de repente está assistindo uma entrevista dela, fala, poxa, a secretária está praticando, poxa, que legal, vou lá conhecer. Se não conhece o beach tênis, vou lá conhecer. Acaba proporcionando isso também, conhecer uma nova modalidade, um novo esporte que é o beach tênis. Inclusive, ela está aqui, aí vem os valores, e também tem a maneira como eu sou muito assim, viu, deputado? Muito, muito, muito. Se eu vou numa sala de aula, posso filmar? Posso fazer imagem aqui? Pode. Diretora, posso fazer? Essa é a primeira coisa que eu faço. Respeitar o ambiente, respeitar as pessoas. Aqui eu fiz uma pergunta para ela, virtualmente, para a assessora da secretária. Esse é o papel nosso também,
de respeitar. Não é porque você é da imprensa que eu fiz a reportagem com a secretária que eu vou colocá-la aqui e expor para todos nós aqui. Não. Eu cheguei para a assessora, pergunta à secretária para mim, por favor, se eu posso colocar essa foto, a nossa foto, a sua e da secretária e a minha, lá nessa reunião, né, da Comissão de Turismo e Desporto. Ela liberou. Então, ela não está aqui por acaso. Então, tem um outro lado, de você também respeitar o espaço das pessoas. E tem que fazer isso. Tem que respeitar as pessoas, por mais que você tenha um microfone na mão, por mais que você tenha uma câmera. Respeitar. É isso. E ali o meu momento, que eu falei, agora há pouco, que foi cobrindo a Copa. Não mudei nada, né, deputado ali? 2014, 11 anos atrás, lá em frente ao Mineirão. Que foi ali, inclusive, só eu de repórter de afiliada. 2 repórteres da TV Globo Minas, um editor de imagem, Sport TV Rio, o nosso xerife, que era o nosso editor lá, chefe do Rio de Janeiro, 2 cinegrafistas Globo São Paulo. O Patinho feio lá, ou então o Gato Félix feio lá, era eu de afiliada. Todos da Globo, de afiliada. Todo dia, como eu disse, a gente fazia ao vivo e fazia também reportagem. Teve um momento em que, alguns momentos tiveram que a central no Rio, São Paulo, falou, a matéria do dia está com vocês. Em 3 momentos isso aconteceu. E nesses 3 momentos eu acabei fazendo essa reportagem. Embora estivessem lá os colegas também do Globo Minas. E eu acabei fazendo. Tanto é que na primeira eu fiz, na segunda, na terceira eu cheguei para o chefe lá. Eu falei assim, aí eu já estou ansioso, né? E aí vou fazer a terceira. Ele olhou para mim assim, vamos ver se você vai fazer. Eu falei, faz isso não, já fiz 2, vou fazer a terceira. Não, você vai fazer a terceira. E acabei fazendo essa terceira reportagem. Aqui é quando você tem que enrolar também no inglês. Tem que saber se virar aqui. Então, o que eu faço? Muitas vezes, não vou ficar dando volta. Não vou querer ficar fazendo um carnaval, bater papo, fazer um debate, fazer palestra, uma entrevistada, em uma língua que, de repente, você não domina totalmente. Então, eu faço, por exemplo, chego para ela, acho que foi da Ucrânia, acho que ginástica rítmica, parece, lá na CESPORT, né? Da Ucrânia, não foi? Da ginástica rítmica. A treinadora da Ucrânia vieram treinar aqui. As atletas vieram treinar aqui. Grande referência, GR, aqui no Espírito Santo, as capixabas. Aí, o que eu fiz ali? Eu falei assim, repete comigo. Eu sempre faço isso também, repete, antes de gravar. Muqueca capixaba. O senhor da Ucrânia fala isso? Muqueca capixaba. Não, fala de novo, fala 5 vezes. Vamos gravar? Vamos embora. Pá. Não deixar a pessoa também numa situação ruim, vergonhosa, passar vexame. Né? Hoje é meme, né? Então, jamais vou fazer isso. Então, repete para mim, eu falo 5 vezes, vamos lá. Aí eu gravo. Então, é esse cuidado que você tem que ter também a todo momento. Vamos lá? Esse aqui foi uma matéria de futebol que eu fiz lá em Buenos Aires, Guarapari. Uma matéria simples. Vai ter um futebol de várzea lá em Guarapari. Bora, partiu. Eu e o Roberto Prati, de novo, companheiro, Roberto Prati. Esse dia ligou para mim. Lá ainda, faz favor, aquele antes lá, isso. Obrigado. Chegando lá, ele jogando, ele não tem uma parte do pé. Não, foi um acidente que aconteceu e não tem metade do pé. Quando eu cheguei, tem um trabalho de nós da Crônica Esportiva, identificar, como eu falei agora há pouco, ver algo diferente. Chegar aqui, primeira coisa, vou fazer a entrevista com o deputado. Eu vou ficar aqui, procurando alguma coisa, para ter algo diferente, para poder fazer. Algo que chame a atenção. Quando eu cheguei lá, o cinegrafista fazendo as imagens, cheguei lá, olhei assim, rapaz, o cara jogando descalço ainda. Sem a metade do pé. Sem a metade do pé. Virou personagem. É a observação também que a gente tem que ter. O nosso papel de informar também, nós da imprensa esportiva, a importância da imprensa esportiva, nisso aqui também. Fazer com que as pessoas com alguma deficiência, essas pessoas podem sim participar de alguma atividade esportiva, que é o caso dele. Vamos lá, Fábio. Aí, Neymara Carvalho, que foi a minha primeira reportagem nacional, ainda pela TV, no programa Estádio, que tinha aos domingos. Quando ela foi campeã, estava começando a se revelar. Ela acabou se tornando, então, um grande personagem no meu início da minha carreira.
foi a Neymara Carvalho. Aqui o grande sábio. Aí, agora há pouco eu falei assim, da credibilidade, né? Do respeito que você tem que ter diante das pessoas. Ano passado, ele me chamou, fui no aniversário dele de 50 anos. E o sábio, deputado, lançou um livro. Eu estou indo para a TV Gazeta, entrei naquele dia, acho que 6 horas, mais conhecido como 18 horas. Estou indo lá, liga um jornalista de Santa Catarina, do Globo Esporte Santa Catarina. Jorge Félix, tudo bem? Boa noite. Sou assessor de sábio, estou escrevendo o livro dele, ele quer colocar você no livro. Como é que é? Você está brincando. Eu? Sábio está querendo colocar você no livro. Então, esse é um momento marcante, então, em que representa aquele trabalho que você faz, a carreira que você constrói de uma maneira valiosa, o respeito, como eu disse agora há pouco, em que você tem que construir para que esses objetivos sejam alcançados. Então, se vocês não leram o livro de Sávio, eu não trouxe hoje, eu estou na página 68 de Sávio, foi desportivo, Flamengo, Seleção Brasileira, Real Madrid, contando o episódio que eu estava lá em Nova Friburgo, pela TVE, acompanhando o treino do Flamengo, e aqui eu terminei a matéria Fla-Flu, 95, aquele gol de barriga de Renato Gaúcho. Eu fiz a reportagem final, depois da gente ter ido no Rio de Janeiro, a gente fez aqui na Praia da Costa, na Casa da Família. E eu conto no livro essa passagem. Por quê? A mãe de Sávio, ela não queria dar entrevista para ninguém. Não vou falar. Ele, particularmente, Sávio me falou isso, me disse isso. Aí ela acabou abrindo exceção, não para mim, para a nossa equipe, abriu exceção para a gente acabou fazendo, então, essa reportagem dela. Com ela, com a família, nesse jogo do Fla-Flu, esse gol de barriga. Eu sou fluminense, tá, pessoal? Por isso que eu estou empolgado aqui, falando sorridente aqui. E aí, eu gosto muito dessa frase do Milor Fernandes. Eu já disse hoje aqui também que trabalho tem que ser sempre o quê? Em equipe, né? Você fazendo o seu trabalho aqui, você fazendo o seu trabalho aqui, sozinho, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Não vão. Tem alguém para puxar o cabo, tem alguém para poder fazer o controle lá das imagens, do áudio, tem tudo isso. Então, aqui resume bem muito tudo que a gente está falando até agora, que é, quem sabe tudo é porque anda muito mal informado. Milor Fernandes. Tem mais alguma coisa ali? Isso aí é o meu pai. Essa carteira que eu guardo aqui, está aqui comigo, minha mãe me deu, quando o papai era correspondente da revista Placar. Um grande amor da minha vida, em que hoje eu tenho a profissão e o sobrenome por causa dele, que era Zilson Félix e profissionalmente Gilson Félix. É isso. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Alguma pergunta, nada? Alguma curiosidade, bastidor? Aí eu quero agradecer, antes de terminar, a todos, claro, e aos colegas aqui, o Luiz Ximenes, o Márcio também. Deputado, muito obrigado, muito honrado mesmo. Eu fiquei mais ansioso em vir hoje aqui, de estar nessa reunião, do que quando fui convocado para ir para a Copa do Mundo em 2014, cobrir para o Sport TV, tá bom? Muito obrigado, honrado, e pode ter certeza que o senhor tem não só o Jorge Félix a partir de hoje, mas tem o Jorge Luiz Gomes Félix da Silva, tá bom? Muito obrigado. Parabéns, Jorge Félix. Nós raramente recebemos algumas pessoas aqui na comissão que falam com o coração, igual você falou. Então foi um relato de vida, foi uma biografia que você apresentou aqui, não foi somente a importância da sua atividade para o esporte capixaba. E nós percebemos que é preciso da pessoa gostar do que faz. Quando gosta do que faz, com carinho, com amor, com dedicação, responsabilidade, simplicidade, as coisas evoluem naturalmente. E é justamente esse espírito que nós vimos aqui em você, de uma pessoa com o pé no chão, com conceitos e valores definidos, com família, que ama o que faz, porque além de você fazer bem feito, você tem uma reflexão do que foi seu pai dentro da sua atividade.
Então você incorpora não só a figura do radialista, do profissional, mas do pai, que você tem certeza que foi um extraordinário profissional também e que você quer representar em qualquer local, não só na sua fala, mas na sua presença também, na sua condição de cidadão, porque antes de ser um profissional, você é um cidadão, que você acerta, que você erra, que você aprende todos os dias, que Deus te dá esse dom. Porque se você tem um dom, é porque Deus te deu. E você está conduzindo e sabendo aproveitar muito bem, com muita responsabilidade, esse dom que Deus te deu, da comunicação, de fazer essa atividade de rádio junto ao esporte, não só capixaba, não só do esporte de várzea, mas também de diversas atividades esportivas a nível nacional e até internacional. Então, nós rogamos a Deus assim que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, ilumina. Você continua sendo essa pessoa maravilhosa que você demonstrou aqui, não só para mim, mas todas as pessoas aqui e também para a comunidade capixaba que vai te assistir através das redes sociais da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Turismo e Desporto. Deixar o convite, não só para você, mas para o Jair Oliveira, né, que é o vice-presidente da Crônica Esportiva Brasileira, para presidente aqui, para toda e qualquer sugestão, indicação, cobrança, iniciativa que possam ter em razão do esporte capixaba, que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Turismo e Desporto, possa ser a extensão das atividades de vocês, né? Cumprimento aqui o Luiz Ximenes, grande oportunidade e prazer lhe conhecer, tá? Nós estendemos também para a sua pessoa qualquer tipo de participação aqui, juntamente com o Jorge ou não. Então, assim, a imprensa capixaba desportiva, ela tem carta branca aqui na TV Assembleia, na Comissão de Turismo e Desporto, assim como o Márcio Laporte também, né? Vocês estão aqui representando grandes homens, deu para perceber naturalmente que você não é só um grande radialista, não, você é um grande homem, um grande ser humano, iluminado, em que quer dar uma participação efetiva da sua vida, da sua profissão, para que outras pessoas também tenham oportunidade, tá? Nós concedemos a palavra aqui, se quiser fazer uso ou agradecer e tal, o Luiz Chimenez para falar sobre o que ouviu aí do Jorge Félix. Presidente, e se me permite, daqui a pouco eu gostaria muito de mostrar, porque foi um esforço do nosso Jair, né? Ele lá de Marrocos, representando, como eu disse, a Crônica Esportiva do Brasil, ele fez um vídeo para a gente, para mostrar aqui para a comissão, tá bom? Vamos passar o vídeo e depois dar a palavra ao Luiz, beleza? Vamos lá. Alô, meus amigos, primeiramente parabéns a todos vocês por realizar esse encontro que discute o papel da imprensa esportiva, principalmente no Espírito Santo. Eu estou aqui em Casablanca, nesse momento, com destino a Rabat, onde nós vamos acompanhar nesses próximos 5 dias o Congresso Internacional da Imprensa Esportiva. Vamos discutir o trabalho da imprensa, do profissional, em todos os continentes. São mais de 100 países presentes e os problemas que nós enfrentamos no Espírito Santo, no Brasil e na América podem realmente acontecer em outros lugares do mundo. E exatamente esse encontro é para direcionar as ações que devem ser feitas com as entidades representativas dos profissionais, junto às entidades organizadoras do esporte, como FIFA, CBF, também a Comebol. A gente tem muito respeito da CBF, muito respeito da Comebol, em alguns pontos importantes que acabam atrapalhando a vida do trabalhador profissional da imprensa esportiva. Então, muito feliz, eu espero que esse encontro que acontece na Assembleia seja frutífero para que nós possamos, em outra oportunidade, fazer um seminário e, quem sabe, um congresso brasileiro aqui no Espírito Santo. Precisamos do apoio do excelentíssimo senhores deputados, né, dessa Casa de Leis, também do governo do Estado e participantes, para reunir a imprensa do Brasil no Espírito Santo para discutir todos os problemas que nós enfrentamos. É claro, também um momento de confraternização e viver, que a imprensa vive momentos de dificuldade, principalmente a imprensa do rádio. A imprensa do rádio tem dificuldade de trabalhar hoje no Brasil diante do massacre que é televisão e, ao mesmo tempo, que nós temos aí algumas regras impostas, diretrizes impostas pela CBF e Comebol, que não condiz com a lei. Há um desrespeito claro da lei e nós precisamos fazê-la cumprir.
e também é uma oportunidade de fazer o congressamento de todos os profissionais. Muito bom, eu espero que esse encontro aí seja proveitoso, tão quanto vai ser aqui, que nós vamos realmente traçar novos caminhos para a imprensa trabalhar em todo o planeta. Um grande abraço. Nós de imediato já nos colocamos à disposição, a ver a Assembleia, a Comissão de Turismo e Desporto, o plenário da Assembleia, a mesa diretora, para que, se tiver a intenção de fazer o evento, que nós possamos fazer aqui na Assembleia Legislativa, deixar nossos espaços à disposição para promover debates, apresentações, seminários. E aí leva o nosso presidente, o nosso fraternal abraço, e diga a ele que nós estamos de porta aberta para receber aqui na Comissão de Turismo para falar sobre esse seminário que ele está participando, as novidades aqui para o Espírito Santo, e também já para nós alinharmos para fazer o seminário aqui na Assembleia Legislativa. Ok? A palavra é do nosso amigo Luiz Mendes. Boa tarde, deputado Coronel Wellington. Boa tarde, meu amigo Márcio Laporte. Boa tarde, meu grande companheiro Jorge Félix. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, falar aqui de Jorge Félix é muito fácil, é muito tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. É um companheiro de bastante tempo. Eu que não sou um capixaba de nascimento, eu sou um pré-capixaba. Meu pai era capixaba, eu não nasci capixaba. Hoje tem a minha neta que voltou a ser capixaba, então retornamos às origens. Mas falar do meu amigo capixaba Jorge Félix é fácil, porque somos companheiros de profissão e eu que tive várias oportunidades de não trabalhar alinhado no mesmo veículo, mas trabalhamos juntos. Eu que fui assessor de imprensa da Infraero durante muitos anos, aqui no Espírito Santo durante muitos anos, então, com muitas oportunidades, atendia a todos os jornalistas e, obviamente, atendia também o Jorge Félix. E a pessoa extremamente gentil, extremamente educada, sabe como é que é? Eu nunca fui trincheira, não, viu? Você sabe disso. Eu nunca fui trincheira, nunca fui assessor de imprensa trincheira. Mas, muitas vezes, a gente tem dificuldades para atender o jornalista, e o interesse do jornalista de chegar até o entrevistado. Mas, na medida do possível, sempre trabalhamos juntos, e uma pessoa extremamente generosa, extremamente educada e realmente um profissional da primeira linha. Todo esse trabalho que ele mostrou aqui, toda essa biografia, como disse o deputado, que ele mostrou aqui, realmente é uma situação que a gente teve a oportunidade de testemunhar muita coisa e ouvir muita coisa, ler muita coisa e também ver através da televisão. Então, de parabéns aqui, meu amigo Jorge Félix, por todo esse trabalho profissional, por toda essa trajetória profissional e esse exemplo que passa, não só aqui, mas ao longo de sua vida, o exemplo que passa. Queria só fazer um adendo em relação ao Jair Oliveira, que nós trabalhamos juntos na Web Rádio ES Hoje. Nós temos um programa desportivo, todos os dias, de 12h a 1h, pela Web Rádio ES Hoje, e a gente fala exclusivamente de esporte. A gente fala basicamente do futebol capixaba. É o único veículo hoje que fala muito sobre o futebol capixaba e fala de todos os clubes do futebol capixaba. A gente procura divulgar todas as ações que o futebol capixaba vem fazendo. Hoje mesmo temos um clássico no futebol capixaba pela Copa Espírito Santo entre Desportiva e Rio Branco. Então, é muito importante que tenha esses veículos, que esses veículos possam dar essa ênfase ao futebol. E hoje a gente faz isso na Web Rádio ES Hoje, onde o Jair Oliveira é o narrador, eu sou o repórter, temos o Jorge Boeri, o Fernando Zambon, que todos trabalhamos juntos. A questão do Congresso, ele hoje está lá, é o único representante da imprensa brasileira no Congresso que está acontecendo no Marrocos, porque a ASEC, que é a nossa associação da qual ele é o presidente, é a única estrutura de jornalismo esportivo que é filiada à AIPS, que é a Associação Internacional. Então, esse congresso é da AIPS, está acontecendo exatamente no Marrocos, e o Jair Oliveira está, como ele é vice-presidente da Abrace, ele está lá representando a imprensa brasileira, a imprensa esportiva brasileira nesse congresso. E o que ele falou da questão do congresso, o congresso de jornalismo esportivo, que a gente, aqui com o apoio do deputado, a gente vai tentar trabalhar
para trazê-lo para cá, que vai ser uma grande oportunidade da gente passar essa experiência do futebol capixaba para o esporte e o futebol nacional, a imprensa nacional. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua participação, pelo atendimento do nosso convite. O nosso convite também foi feito juntamente, né, com o Jorge Félix, para que toda a imprensa estivesse aqui representada. Nós confirmamos aqui e reforçamos o nosso apoio, o nosso compromisso com o esporte capixaba, com o desporto capixaba, não só com o futebol, mas todas as atividades esportivas. E é um grande orgulho para a Assembleia Legislativa receber todos os senhores aqui. Tá? Gostaríamos de estender a palavra aí ao nosso querido amigo Márcio, se tem uma boa tarde, quer falar alguma coisa? Serei muito breve, até porque o deputado tem uma sessão agora importante para participar. Quero agradecer a assessoria, quero agradecer o pessoal da imprensa, nosso campeão Fábio, ao nosso hoje grande Jorge Félix, Luiz Mendes, e dizer que estamos na TV Tribuna, Band, agora a TV Tribuna é Band, com Camargão. Toda a parte jornalística de esporte é feita pela minha equipe. Hoje temos o clássico. E só agradecer e deixar à disposição a TV Tribuna, em nome do superintendente Alex Alexandre, que está de portas abertas aí para você, coronel, que tem feito um belo trabalho. Parabéns e viva o esporte! Obrigado, Márcio Laporte. Nós agradecemos a sua presença aqui, a presença do Ângelo, que teve que se ausentar, não é isso? A presença desse extraordinário comentador e profissional do esporte, porque quem direto ou indiretamente lida com o esporte também é um desportista, o Luiz Ximenes, em especial o nosso querido apresentador dessa grande palestra, não só da área esportiva, da área do radialismo, mas também da área humana, que foi esse baluarte, né? Podemos dizer assim, Jorge Félix. Fala muito ícone. O ícone. E dizer que nós estamos orgulhosos do que nós vimos, do que nós ouvimos. Tem aqui o nosso gabinete, o nosso mandato à disposição de todos os radialistas, profissionais do rádio, do esporte, do Espírito Santo, para qualquer sugestão, qualquer cobrança, inclusive para vir tomar um café com a gente, fazer uma visita no gabinete, porque lá é o nosso local de trabalho, local em que nós conversamos, dialogamos sobre vários temas e, com certeza, essa experiência de vida de vocês nessa profissão tem muito a contribuir com a proposição de alguma legislação, alguns avanços necessários a essa atividade aqui no Estado do Espírito Santo. Tá bom? Nós agradecemos aí os integrantes da Comissão de Turismo e Desporto, agradecemos a todos os senhores e senhoras que fazem parte também do quadro de efetivo aqui da Assembleia Legislativa, principalmente de todos vocês que fazem a cobertura da TV Assembleia. Nosso muito obrigado. E nós, como temos, infelizmente, que finalizar a reunião, nós agradecemos a Deus a oportunidade de mais uma vez, mais um dia, nós estarmos vivos, trabalhando com pessoas qualificadas, pessoas iluminadas, abençoadas, e que não só vêm aqui falar sobre política partidária, que muitas das vezes até nos envergonham, mas políticas públicas voltadas a diversas atividades. Uma delas sobre o esporte, que eu tenho certeza que é uma das atividades de maior importância para nós, porque, além de tudo, gera acolhimento das pessoas, cria desigualdade entre as pessoas, gera oportunidades, e nós temos condições, além de tudo, de conhecer pessoas como vocês, que vêm aqui nessas agendas, e nos dá a oportunidade de conhecer não só o profissional, mas a pessoa maravilhosa que vocês são. Tá? A gente agradece a presença de todos, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa reunião. Convido todos os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária, prevista para o dia 27 de maio, às 13 horas, no plenário Rui Barbosa. Muito obrigado e que tenham todos uma excelente tarde.